Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Seja lá qual for a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Na verdade, eu preciso passar para vocês uma continuação daquela nossa aula, né? Sobre anatomia dental. Então, essa aula é de anatomia dental. Continuação da parte de introdução à anatomia dental. Inclusive, a nossa prova de anatomia dental está marcada e a matéria é toda a aula que foi dada, inclusive aquela aula de boca e também esta videoaula que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre as faces, né? Então, eu disse para vocês que o dente ele tem 5 faces. 2 faces livres, que é a vestibular e a lingual, e as faces proximais, que é a mesial e a distal, e temos nos dentes anteriores o bordo incisal e nos dentes posteriores a face oclusal, tá? Então tem que saber muito bem essas faces. Além disso, a gente tem a linha cervical, ou bordo ou borda cervical, ou colo do dente, que é a região onde há a união aí da coroa com a raiz deste dente, tá? Muito bem. Então nós temos, além das faces, nós temos também bordas e ângulos, tá? As bordas são ângulos diedros, ou seja, que possuem 2 faces. Então, na confluência de 2 faces, nós temos uma borda. Então, por exemplo, a face vestibular, ele vai ter um bordo mesial, ou seja, onde a face vestibular se encontra com a face mesial, vai ter um bordo distal, a face vestibular, que é a porção aqui, né, o ângulo entre a face vestibular e a face distal, e vai ter um bordo oclusal ou incisal. Então aqui nós temos a face vestibular aqui, que juntamente, né, esse ângulo formado entre a face vestibular e a face oclusal vai formar o bordo oclusal, e assim sucessivamente. E quando nós temos a confluência, né, o encontro de 3 faces, então nós vamos ter os ângulos. Então aqui, por exemplo, tem um encontro da face mesial, da face lingual e da face oclusal, tá? Então nós temos, por exemplo, o ângulo mésio-ocluso vestibular. Então aqui, mésio-ocluso vestibular, tá? Então esse ângulo aqui é o ângulo mésio-ocluso vestibular. Então, quando nós temos o encontro de 2 faces, bordas, tá? São ângulos diedros, 2 faces. E quando nós temos o encontro de 3 faces, e aí nós damos o nome de ângulos. Muito bem. Eu preciso que vocês entendam muito bem, né, que os dentes, eles são divididos, né, tanto a sua coroa quanto a sua raiz, são divididos em terços, para facilitar a conversa, né? Então, um colega chega e fala, um paciente meu tá com uma cárie lá no terço mésio-cervical do meu dente 36, por exemplo. Então, você sabe, né? Lá na face vestibular, então tá na face vestibular, no terço mésio-cervical. Então, você sabe que é nessa região. Então, tanto a coroa do dente quanto a raiz, elas são separadas em terços, tá? Então, se eu pegar aqui só a coroa, tá? Então, eu vou fazer essas 2 linhas horizontais. Então, este terço superior, nós dizemos que é o terço oclusal. Esse terço aqui é o terço médio da coroa e esse terço, o terço cervical, tá? Então, eu peguei a coroa e coloquei 2 linhas horizontais. Dividi em 3 terços essa coroa. Esse terço todo é o oclusal, esse daqui é o
médio, terço médio da coroa, e aqui o terço cervical. Tá? Muito bem, mas eu posso também dividir essa coroa em 3/3 por 2 linhas verticais. E aí, se eu sei que esse lado aqui é o lado mesial, então esse terço aqui é o terço mesial. Esse aqui também é chamado de terço médio e aqui o terço distal, tá? Então, se eu quiser ser mais específico e pegar este quadradinho aqui, então eu sei que ele faz parte do terço oclusal e sei também que ele faz parte do terço mesial. Então, esta porção aqui, nós podemos dizer que é o terço mésio-oclusal. Aqui o terço médio-oclusal. E aqui o terço disto-oclusal. Tá? Da mesma maneira, aqui vai ser disto-cervical, médio-cervical e mésio-cervical, tá? Então esse dente aqui, esse molar, nós estamos tendo uma vista, né? Estamos olhando ele pela vista vestibular, pela face vestibular, né? Uma face livre. E a raiz também nós separamos em terços. Então esse primeiro terço aqui é o terço cervical da raiz, porque está próximo, né, à linha cervical. Esse terço aqui é o terço médio da raiz. E lá no final nós dizemos que esse é o terço apical. Então, terço cervical da raiz. Ah, o meu paciente fraturou a raiz, mas fraturou onde? Né? Ah, fraturou no terço médio, então eu sei que é mais ou menos por aqui. Ah, a raiz do meu dente fraturou no terço cervical, então eu sei que fraturou aqui. Ah, fraturou lá no terço apical, então vamos fazer uma apsectomia, remover esse fragmento, e aí dá pra gente fazer um tratamento de canal e manter o dente na boca. Então é importante a gente saber também que a raiz tem os seus terços, tá? Cervical, médio e apical. Na coroa, vista por vestibular, terço oclusal, terço médio e terço cervical. 2 linhas verticais, terço distal, terço médio e terço mesial, tá? Quando nós olhamos o dente, então, por uma vista proximal, então aqui foi virado o dente, né? Então a gente está vendo ele aqui pela vista mesial dele, tá? Se eu cortar esse dente em 3/3, então aqui está a face vestibular e aqui está a face lingual. Então esse vai ser o terço vestibular, esse aqui o terço médio e esse aqui o terço lingual, tá? Então guarde bem esse desenho, porque eu vou pedir isso na prova, né? Então a gente pergunta, por exemplo, coloca uma cárie, né? Ou uma perfuração, ou algum probleminha neste terço, e pergunta qual o nome desse terço, tá? Então isso aqui é o terço médio distal, tá? E esse daqui? Ah, esse daqui é o ocluso mesial. E por aí vai. É só pegar, né? A nomenclatura vai pelo terço nesse sentido de corte e nesse sentido de corte. Tudo bem? Muito bem. Eu já disse para vocês sobre a nomenclatura dos dentes, tá? Então nós temos os dentes anteriores e os dentes posteriores. E só para reafirmar aí, nós temos os nomes completos dos dentes, né? Então nós temos lá o incisivo, então nós temos 8 incisivos, né? Então 4 superiores e 4 inferiores. Os localizados próximos à linha média são os incisivos centrais. Então nós temos o incisivo central superior, e aí ele pode ser direito ou esquerdo, permanente ou descido, né? Então o dente 11, por exemplo, nós falamos que é o incisivo central superior direito permanente, tá? E o 51, incisivo central superior direito descido, tá?
Lateralmente ao incisivo central, nós temos o incisivo lateral, também o superior, inferior, direito, esquerdo, descido ou permanente. Então, por exemplo, 41, incisivo, lateral, inferior, direito, permanente. Então, nós temos que saber o nome completo do dente, tá? Que dente que é, se ele é superior ou inferior, se ele é direito ou esquerdo, se ele é descido ou permanente. E aí nós damos o nome ao dente, né? O nome, o sobrenome desse dente, tudo bem? Depois nós temos o canino, e aí nós teríamos que dizer canino superior direito, permanente ou descido, porque nós temos caninos permanentes ou caninos descidos. Premolares, nós não temos premolares descidos, como eu disse para vocês. Então, premolares, nós não precisamos falar se é permanente ou descido, mas nós temos que saber se é o primeiro premolar ou se é o segundo premolar, tá? Se é o primeiro premolar, temos que saber se ele é superior, se ele é direito ou esquerdo. Então fica primeiro premolar, então 44, por exemplo, né? Primeiro premolar inferior direito. Não precisa falar que ele é permanente, porque premolares nós temos só na dentição permanente, nós não temos na dentição descida, tá? Então nós temos o primeiro premolar logo ao lado do canino e o segundo premolar ao lado do primeiro premolar. Depois nós temos os molares. E aí nós temos o primeiro, que fica ao lado do segundo premolar, o segundo e o terceiro molar, que é o dente do juízo, o dente do siso, tá? Então nós dissemos primeiro molar superior ou inferior, direito ou esquerdo, permanente ou descido, porque o primeiro molar e o segundo molar nós temos na dentição permanente e na dentição descido. O terceiro molar somente na dentição permanente, tá? Bom, como eu disse para vocês, então, para nós falarmos o número, o nome, quer dizer, do dente, fica muito complicado, a conversa fica muito longa, então nós temos as numerações dos dentes, né? Então eu já ensinei, vocês já fizeram um trabalho sobre essa notação dentária, né? Então nós vemos aí que o quadrante é tudo 1, superior, então começa lá no superior direito, depois roda nos quadrantes como se fosse o ponteiro dos relógios. Então do superior direito vai para o superior esquerdo, do superior esquerdo para o inferior esquerdo, do inferior esquerdo para o inferior direito, nesse sentido aqui que eu estou mostrando para vocês na seta do mouse, tá? Então esse primeiro número aqui é sempre do quadrante, então esse aqui é o quadrante 1, esse aqui é o quadrante 2, esse aqui é o quadrante 3 e esse aqui é o quadrante 4. Então aqui vai ser tudo 1 e por aí vai, tá? E depois nós completamos a segunda casa aqui, né? Porque essa nomenclatura, esse método é de 2 dígitos, de 1 a 8. 1, 2, 3, 4 até 8, tá? Então esse aqui é o dente 11, que é o incisivo central superior direito. Então nós temos que olhar esse quadrante sempre como se nós estivéssemos vendo o paciente de frente, não pode errar, tá? Então esse daqui é o lado direito do paciente que está de frente para você e esse daqui o lado esquerdo, tá? Então esse aqui é o quadrante 2, então tudo 2 e depois numeramos de 1 a 8, tá? Então o dente 25 é o segundo premolar superior esquerdo. O dente 26, o primeiro molar superior esquerdo permanente. E depois nós não vamos para cá, nós fazemos no sentido do relógio, como eu disse para vocês, tá? Então daqui vem para cá, então aqui tudo 3, o quadrante 3, depois de 1 a 8, e aqui finalmente o quadrante 4. Muito bem, para a numeração dos dentes descidos, nós podemos, né, fazer essa numeração de várias formas. Uma delas, que é de 2 dígitos, é fazer a continuação. Então nós paramos aqui no 4. Então esse primeiro quadrante aqui, o superior direito, vai ser 5.
Como nós sabemos, na dentição descida nós temos 5 dentes por quadrantes, né? 5 vezes 4, 20 dentes na dentição descida. Então nós temos o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro molar descido e o segundo molar descido. Então não tem pré-molares aqui e nem o terceiro molar na dentição descida, tá? Então o 51, incisivo central superior direito descido, o 52, o incisivo lateral superior direito descido, o 53 é o canino superior direito descido e o 54, primeiro molar superior direito descido e o 55, segundo molar superior direito descido. E por aí vai, né? Então, na mesma sequência do ponteiro do relógio, isso aqui é o quadrante 5 para identificar os dentes descidos. Então aqui vai ser o 6, depois o 7, depois o quadrante 8, da mesma forma como foi na dentição permanente, tá? Então espero que vocês não tenham mais dúvidas quanto a essa notação dentária, quanto o número dos dentes, porque isso vai ser o dia a dia de vocês, né? Saber o número dos dentes, tanto dos dentes permanentes quanto dos dentes decíduos, tá? Tem outras formas de numerar os dentes? Sim, né? Então nós podemos numerar os dentes são descidos através dos números romanos ou no método de chave. Então assim que retornar às aulas, né, eu mostro para vocês na lousa bonitinho como que nós fazemos essa anotação do dente através de uma chave, tá? Que nos dentes permanentes nós usamos os números normais, tá? E nessa anotação de chave, nos dentes descidos, nós usamos números romanos, tá? Para diferenciar. Então nós desenhamos uma chave, que nada mais é do que uma representação do quadrante, e só colocamos o número dos dentes dentro dessa chave, tá? E aí, no caso da dentição permanente, são os números arábicos mesmo, e na dentição descida são os números romanos. Mas isso eu mostro para vocês assim que as aulas retornarem, tá? Então vamos agora fazer o estudo da terminologia, né? Detalhes anatômicos da coroa, tá? Então são alguns acidentes anatômicos, detalhes anatômicos que ocorrem em um grupo de dentes ou em dois dentes, tá? Então nós temos vários detalhes anatômicos aí na coroa, tá? O primeiro deles que eu gosto de falar para vocês é o cíngulo, tá? Então essa região mais bojuda, mais arredondada, mais proeminente que nós temos na face lingual dos dentes anteriores, né? Quais são os dentes anteriores? Tá? São incisivos e caninos. Então quais são os dentes que nós vamos ter cíngulo, incisivos e caninos, tá? Então aqui a gente tem um incisivo central superior, visualizando o cíngulo na face lingual. O cíngulo ele se localiza na face lingual. Nós temos aqui o incisivo lateral com o seu cíngulo e o canino aqui com o seu cíngulo bem proeminente, tá? Então o que são cíngulos? O que é o cíngulo? Saliência arredondada lá no terço cervical, porque ele não é aqui no terço médio, ele não é no terço incisal, ele é no terço cervical. Então, uma saliência arredondada no terço cervical da face lingual de incisivos e caninos. Então, isso é o símbolo. Então, é extremamente importante, né, a gente saber que existe essa saliência arredondada aqui no terço cervical da face lingual de incisivos e caninos, porque é justamente aqui onde nós vamos fazer a perfuração, né, o desgaste para abertura coronária, para fazer o tratamento de canal desses dentes, desses incisivos e caninos, tá? Olha lá, então aqui num desenho esquemático, né? Então essa proeminência, né? Essa saliência arredondada aqui no terço cervical da face lingual de incisivos
e caninos é o símbolo, tá? Muito bem. Esse símbolo, à frente dele, nós vamos ter uma escavação aqui nesses dentes anteriores. Esta escavação é chamada de fossa lingual. Fossa, porque é uma depressão, lingual, porque ela toma quase toda a face lingual, tá? Então, a fossa lingual, uma depressão da face lingual, delimitada pela borda incisal. Então agora você já sabe o que é a borda incisal. Essa borda aqui, né? Entre a lingual e a incisal, ou entre a vestibular e a incisal. Então essa fossa lingual, ela é delimitada pelo cíngulo, pela borda incisal e lateralmente pelas cristas marginais. O que são cristas marginais? São essas elevações de esmalte aqui, ó, que nós vamos ter em todos os dentes, que fica na margem do dente, nos dentes anteriores, na face lingual, e depois vocês vão ver que nos dentes posteriores, essa crista marginal, ela fica na face oclusal. Então nós dizemos que nos dentes anteriores, a crista marginal ela é vertical, porque ela fica em pé, porque ela fica na face lingual dos dentes anteriores. E depois vocês vão ver que as cristas marginais nos dentes posteriores, elas são horizontais, porque elas ficam deitadas, ou seja, elas ficam na face oclusal dos dentes posteriores, não fica na face lingual, tá? Então, a fossa lingual, que é essa depressão na face lingual de incisivos e caninos, ela é delimitada pelo cíngulo, pela borda incisal e pelas cristas marginais. Então, essa é a crista marginal mesial e essa aqui é a crista marginal distal. Crista marginal mesial, crista marginal distal. Cíngulo, borda incisal e fossa lingual. Fossa lingual, borda incisal, crista marginal mesial, crista marginal distal e cíngulo. Mas no canino, a gente vai ter um forame cego. Por que ele é chamado de cego? Porque é um buraquinho, um orifício que leva nada a lugar nenhum. Ou seja, ele é obliterado, né? Fechado. Não é um canal, um forame que forma um canal, que liga um lado ao outro, ou um espaço ao outro, tá? Por isso que é chamado de forame cego. Então, esse forame cego ele vai aparecer ali próximo, né, entre o cíngulo e a fossa lingual, principalmente do canino. Tá? Então, é uma depressão pontiforme formada pela falta de coalescência ou de fechamento aí do esmalte na região entre o cíngulo e a fossa lingual. E não é um forame constante, ou seja, que está sempre presente, né? E quando ele está presente, né, nesses forames cegos é que vocês podem encontrar bastante cárie, né? Porque ali se acumula, já é na lingual, que é mais difícil de fazer escovação. Então ali se acumula a placa bacteriana, bactérias e começa uma cárie geralmente nesses forames cegos, tá? Então entendam principalmente o que é o cíngulo, o que é a fossa lingual, a borda incisal, cristas marginais, crista marginal mesial, crista marginal distal. Crista marginal está presente em todos os dentes. Nos anteriores ela é vertical na face lingual, e nos posteriores ela é horizontal na face oclusal desses dentes. Tá? Muito bem, vamos estudar o que é cúspide. Tá? Então nós vemos que as cúspides elas estão presentes aí em premolares e molares, ou seja, nos dentes posteriores. Se bem que vocês vão ver que no canino, né, nós dizemos muitas vezes que o canino ele possui uma cúspide do canino, tá? Mas a cúspide mesmo característica nós vamos encontrar aí nos premolares e molares, tá?
Então a cúspide ela é uma saliência em forma de pirâmide, então pense numa pirâmide de base quadrangular, base quadrada, formando uma pirâmide, tá? Como assim? Dessa maneira, tá? Então nós aí pensamos na cúspide como uma pirâmide de base quadrangular, tá? Então as cúspides são saliências de formato piramidal, consideradas unidades funcionais dos dentes posteriores. Então aqui é uma cúspide, aqui é outra cúspide, aqui é outra cúspide e aqui é outra cúspide. Então esse dente aqui, aliás, aqui nós temos uma cúspide e aqui outra, né? Então esse dente ele tem 5 cúspides, mas tem dentes que tem 4 cúspides. Então o primeiro molar superior, o segundo molar superior e o primeiro molar e o segundo molar inferior, ele tem geralmente 4 cúspides. E o primeiro molar inferior tem 5 cúspides. Tá? Então as cúspides, elas vão ser formadas por vertentes e por arestas. O que são vertentes? Vertentes é onde verte, né? Então se nós jogarmos um líquido aqui, por onde vai verter, escorrer esse líquido? Ele vai escorrer por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Então essas são as vertentes da cúspide, tá? E as arestas são as cristas aqui, ó, que separam as vertentes. Então, nós temos uma aresta aqui e outra aresta aqui, tá? Então temos as vertentes e as arestas, tá? Então vamos visualizar aqui, né, uma aproximação dessa cúspide. Então vejam aqui, né, uma cúspide com suas vertentes, com suas arestas. Então tem uma aresta aqui, outra aresta que é uma crista aqui que contorna toda a oclusal nos dentes posteriores. Aproveitem para ver já a crista marginal dos dentes posteriores, vejam como ela é horizontal, tá? E ela é localizada na face oclusal dos posteriores. Nos anteriores era na face lingual. Muito bem. Então, olha só, agora a gente consegue visualizar bem, né? Então, se nós imaginarmos as cúspides como pirâmides, então aqui nós temos 5 cúspides e a cúspide com suas vertentes e suas arestas. Olha uma aresta aqui e olha outra aresta aqui, tá? Muito bem. Então, nós damos nomes para essas vertentes e para essas arestas, tá? Olha lá. Então, como são chamadas, né? Então, essas vertentes aqui, A1 e A2, são as vertentes lisas. Ah, A1 é uma vertente? Sim, uma vertente lisa. Por que uma vertente lisa? Porque ela não funciona para esmagar o alimento como essas vertentes aqui, tá? Então o alimento ele fica aqui e ele é triturado na face oclusal, justamente nessas vertentes. Essas aqui servem apenas para o escoamento desse alimento, não serve para triturar o alimento. Então essas vertentes A1 e A2 são chamadas de vertentes lisas, tá? E essas outras vertentes que trituram o alimento são chamadas de vertentes triturantes. Então essas vertentes que ficam para fora, essas vertentes da cúspide que ficam para fora, né, nós chamamos de vertentes lisas. E essas que ficam para dentro da face oclusal, nós chamamos de vertentes triturantes. Então, se quando a gente vai estudar, nós vamos estudar as cúspides, né? A gente precisa dar nome para essas cúspides, tá? Então, a gente precisa visualizar as faces, primeiramente, né? E depois ir dando nome a essas cúspides,
Então vamos pegar um dente aqui que nós conseguimos visualizar bem as faces, né? Por exemplo, aqui fica mais fácil. Então aqui é a face, é o bordo, né, mesial da face oclusal, tá? Então eu vejo aqui, né, que ela é maior, né? Esse bordo mesial ele vai ser sempre maior. Depois a gente vai estudar isso do que o bordo distal, tá? Então eu estou dizendo para vocês que aqui é a mesial, aqui é a distal, aqui é a vestibular, porque nós temos 3 cúspides aqui do primeiro molar inferior na vestibular e 2 cúspides no bordo lingual aí da face oclusal, tá? Então essa cúspide aqui, ela vai ser chamada de cúspide mesiovestibular. Então essa é a cúspide mesiovestibular. Essa cúspide menor é a cúspide distovestibular. Cúspide distovestibular. Essa cúspide aqui é a cúspide distolingual. Distolingual. E essa cúspide é a cúspide mesiolingual. Mesiolingual. Tá? E essa cúspide aqui é que o primeiro molar inferior ele tem 5 cúspides, tá? Então essa cúspide aqui é chamada de vestíbulo mediana, tá? Que vai ter no primeiro molar inferior, porque o primeiro molar superior ele tem 4 cúspides, o segundo molar superior também tem 4 cúspides e o segundo molar inferior geralmente tem 4 cúspides, tá? Muito bem, então nós damos nomes aí para cúspides. Por exemplo, quando a gente estuda um pré-molar, o pré-molar ele tem 2 cúspides, tá? Então tudo isso daqui é uma cúspide, olha lá, com as suas vertentes triturantes, com as suas vertentes lisas, e isso daqui é uma cúspide, com as suas vertentes triturantes e as suas vertentes lisas. Aqui está a crista marginal do pré-molar, lá na face oclusal. Crista marginal na face oclusal, tá? Então esse dente aqui ele é bicuspidado, tem 2 cúspides. O primeiro molar superior tem 4 cúspides, o segundo molar superior, depois a gente vai estudar direitinho, normalmente ele tem 4, mas ele pode ter 3, e depois nós temos o segundo molar inferior que também tem 4, tá? Muito bem. Então nós temos aqui nesse dente, então considerando que aqui é a mesial, tá? Então nós temos aqui uma cúspide vestibular e uma cúspide lingual. Então essas duas aqui são vertentes lisas. Então essa daqui, essa vertente vai ser chamada de vertente lisa mesial, porque está voltado para mesial da cúspide vestibular do premolar, tá? Então vamos com calma, tá? Primeiro eu vou pedir para vocês o que é vertentes, o que são arestas, tá? Nome de cúspides, porque vocês têm que saber relacionar as cúspides com as faces, tá? Mas quando a gente entrar mais em detalhes sobre esses dentes, nós vamos estudar, né? Cada lado dessas vertentes lisas e cada lado dessas vertentes triturantes. Então, por exemplo, essa daqui é a vertente triturante mesial, da cúspide vestibular do premolar, porque essa daqui é a vertente triturante mesial da cúspide lingual. Essa aqui é a vertente triturante mesial da cúspide vestibular. Essa daqui é a vertente triturante distal da cúspide vestibular. E essa daqui é a vertente triturante distal da cúspide lingual. Tá? Muito bem. Essas cristas, então, que nós temos, então olha lá, né? Se a gente considerar aqui como mesial e aqui como vestibular, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, aliás, aqui é mesial, que está maior, e aqui é distal. Então, se a gente considerar que aqui é distal, porque é um aumento disso daqui, e aqui é vestibular, então essa
cúspide aqui vai ser a cúspide disto vestibular, porque está encostada na distal e está na vestibular. Então, essa daqui é a vertente lisa mesial, porque está voltada para mesial, vertente lisa mesial da cúspide disto vestibular. Aqui é a vertente distal, vertente lisa distal da cúspide disto vestibular. Aqui é a vertente triturante mesial da cúspide disto vestibular. E aqui é a vertente triturante distal da cúspide disto vestibular, tá? E como eu disse para vocês, essas vertentes são separadas por arestas, tá? Essa aresta aqui, que percorre toda a oclusal, delimitando toda a oclusal do dente até a crista marginal, depois tem a crista marginal, depois ela se continua, ela vai separar, ó, as vertentes triturantes das vertentes lisas. Então essa aresta aqui, que é essa linha, ela separa vertentes triturantes das vertentes lisas. Então essa aresta é a aresta longitudinal. Aresta longitudinal, tá? Então nós dizemos que a aresta longitudinal separa vertentes de nomes diferentes. Por quê? Porque essa vertente é triturante, essa é lisa, essa é triturante e essa é lisa. E essa vertente aqui e essa aresta aqui é a aresta transversal, tá? Então está separando essa vertente dessa, essa e dessa. Então nós falamos que a aresta transversal separa vertentes de nomes iguais, ou seja, separa a vertente lisa de vertente lisa e separa aqui, ó, vertente triturante de vertente triturante, tá? Então, vertentes lisas, vertentes triturantes, aresta longitudinal, aresta transversal. Então, aresta longitudinal separa vertentes de nomes diferentes, ou seja, vertente lisa de vertente triturante, e as arestas transversais separam vertentes de mesmo nome, ou seja, vertente lisa de vertente lisa e vertente triturante de vertente triturante. Ok, pessoal? Bons estudos. Qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, pode mandar questionamentos que nós vamos conversando, ok?